Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Evitando Obsessões, com o palestrante José Luiz, ocorrida no dia 1º de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Caros amigos de Ideal Espírita, amigos que estão nos assistindo também pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então iniciar o nosso trabalho de hoje, como de costume, sempre fazendo uma prece, para que assim possamos nos conectar com o nosso Pai, conectar com os nossos benfeitores maiores, que com certeza estarão aqui do nosso lado, nos intuindo, nos orientando, para que assim possamos compreender melhor a mensagem que o Cristo nos deixou. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para fazer a divulgação do Teu Evangelho. Nos abençoe, nos intua, que possamos trazer aqui as palavras que todos nós mais precisamos nesse momento. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, nossas primeiras palavras são de agradecimento por estarmos aqui hoje. É uma alegria, uma satisfação, até de encontrar aqui o meu amigo, fazia tempo que nós nos encontrávamos, o Paulo, e a gente está muito feliz de estar aqui nessa casa pela primeira vez, inclusive, A primeira vez que eu participo aqui da Casa do Caminho. Aqui no Guará tem também uma casa, Casa do Caminho, mas é Grupo Espírita Casa do Caminho, que é o GECAM. O tema que nos foi colocado para hoje, nós vamos começar um pouquinho sobre esse tema hoje, é o tema Evitando Obsessões, como foi divulgado aí pela Casa do Caminho. Esse tema é um tema do livro Renovação de Paz. É um livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E então, vamos ver o que nós podemos tirar então desse tema, dessa informação de André Luiz. Porque a obsessão não é uma exclusividade do Espiritismo. A obsessão ela vem desde lá, dos povos, todos os povos, todas as crenças, desde o início da humanidade, que remonta à mais antiga humanidade. Desde que o ser humano está na Terra, existe já as influenciações, as obsessões. Se procurarmos no dicionário comum, ou até mesmo na internet, no Google, vamos encontrar uma definição material aqui, considerando a nossa encarnação atual. Então, por exemplo, a obsessão é a preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia, ou então uma ideia fixa. Por exemplo, uma pessoa que tem obsessão pelo trabalho. Essa pessoa só pensa em trabalhar, ela tem tantas outras coisas que nós precisamos ver também, mas ela só foca ali no trabalho dela. O mais importante para ela é o trabalho. Então, ela abre mão de outras coisas, da família, de si mesmo, de cuidar de si mesmo. Então, é bom trabalhar, é ótimo, o trabalho faz parte, mas nós temos que ver que nós precisamos ter um equilíbrio, O dinheiro, as pessoas são obsediadas pelo dinheiro, tem pessoas que é focado no dinheiro, faz tudo para guardar, E a gente sabe que guarda tudo, depois fica tudo aí, não levamos nada, Então, são pessoas também que têm obsessão, nós falamos obsessão pelo dinheiro, e assim vai, Mas o que é obsessão no conceito da doutrina espírita? Tendo em vista que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, e ela nos traz a informação do mundo espiritual. Então, nós somos espíritos imortais, temos uma vida pregressa, temos a vida atual e temos uma vida futura. O que nós podemos, então, definir de obsessão dentro desse tema? Então, a Joana de Ângeles, ela nos diz que nós somos seres gregários. O que quer dizer isso? Seres gregários são seres que vivem em bandos, em grupos. Então, nós, os homens, eles vivem em sociedade. Nós vivemos em sociedade. Então, é assim que deve ser. Nós não somos como Robinson Crusoe, que foi morar numa ilha deserta. Nós vivemos em sociedade. E por quê,
Qual é o motivo da gente de ter que viver em sociedade? E Kardec faz essa pergunta aos espíritos na questão 768 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta, né, se o homem pode viver no isolamento ou no insulamento. E a resposta dos espíritos é assim, que o homem tem que progredir. Insulado, isso não é possível, por não dispor de todas as faculdades. Então, nós sabemos que nós somos criados pelo nosso Pai simples e ignorantes. Que Deus quis nos criar todos numa mesma base, sem dar privilégio para ninguém. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Portanto, nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos mirar alguma coisa, um dia chegarmos a ser um espírito puro, né? Ser um espírito perfeito, uma perfeição relativa, não uma perfeição absoluta, porque só Deus a tem, né? Então nós fomos criados imperfeitos, sim, porém perfectíveis, ou seja, suscetíveis de alcançar essa perfeição. Então, a incessante luta nossa, nós espíritos, é direcionada para a perfeição relativa, né, que está destinada a cada um de nós, que Deus nos concedeu. Então, continuando a resposta dos espíritos, ele diz o seguinte, que falta-lhe o contato com os homens. No insulamento, diz os espíritos, ele se embrutece e se estiola. Se nós formos viver no isolamento, nós vamos embrutecer. Ou seja, vai ser a recrudescência nossa lá para os mundos primitivos, como aquele corpo animalesco, né? Ainda animalescos. E ele se estiola, ou seja, se definha. Por isso que o homem tem que viver em sociedade. Deus quis que nós vivêssemos em sociedade para quê? Para desenvolver nossas habilidades, nossas faculdades. Então, diz Kardec, fazendo um comentário dessa pergunta, ele diz o seguinte, que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. Esse aqui é um comentário de Allan Kardec. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Mesmo tendo entre nós irmãos que se acha que é melhor que os outros, superior, que não precisa de ninguém, não tem como. Todos nós precisamos de uns dos outros. Se você tem um celular aqui hoje, que você utiliza, tem irmãos lá na China, lá nos Estados Unidos, que estão trabalhando as peças, os componentes eletrônicos, vem uma coisa de um lugar, uma coisa de outro. Ou seja, nós precisamos sim das pessoas, né, porque nós vivemos num mundo globalizado, não é? Então, quando for um pneu do nosso carro, por exemplo, não somos nós que vamos arrumar, levamos um irmão, companheiro, profissional que trabalha com isso. Então é assim, né? Cada um na sua, cada um no seu trabalho, e desenvolvendo as nossas habilidades. Então, nós podemos dizer então o seguinte, nós somos influenciados e influenciamos a todo momento. Então, nós somos influenciados e influenciamos, porque é recíproco. Então, os pais influenciam seus filhos, os professores influenciam seus alunos, né? E também os filhos influenciam os pais também. Tendo a televisão, a TV, né, que está ficando obsoleta já, porque hoje já entrou na internet. E a televisão, o que é um comercial? Um comercial nada mais é do que algo para nos influenciar a comprar aquele produto, a adquirir aquele produto. Então, nós estamos assim, né? Existe até uma influência digital, que é uma pessoa que trabalha, né, tem um programa, tem um canal, e ele trabalha influenciando as pessoas. Mesmo um jogador de futebol, uma pessoa famosa, né, o Neymar, se ele pintar o cabelo dele amarelo de um lado e preto do outro, amanhã você vai sair na rua e você vai encontrar pessoas com cabelo amarelo de um lado e preto do outro. Isso é o quê? A nossa influência, uns aos outros. Carl Gustav Jung, que foi o fundador da psicologia analítica, ele fala que todos nós nascemos originais e morremos cópias, porque nós vivemos de copiar as pessoas. Até a roupa que eu estou usando hoje, ela obedece a uma tendência da moda, né, do comércio, enfim. Então nós somos sempre influenciados e também influenciamos. Mas nós aprendemos no Espiritismo
que nós não somos encarnados, nós estamos encarnados. Então, nós somos espíritos e nosso mundo principal é o mundo espiritual. Então, o próprio Emmanuel ele faz uma análise de que existem em torno da Terra, em torno de 24 bilhões de espíritos. 24 bilhões. 1/3 está encarnado. 2/3 se encontram na erraticidade, que é o intervalo das encarnações. Então, nós estamos ligados a esse mundo espiritual. Nós temos um cordão umbilical com o mundo espiritual, no qual nos nutrimos de informações, de vibrações, de conselhos e também nos nutrimos também de obsessões, porque no mundo espiritual é como na Terra. Allan Kardec diz que a Terra atualmente é um mundo de expiações e provas. Quer dizer que aqui na Terra, ele diz que uma das características da Terra é que o mal sobrepuja o bem. Se o mal sobrepuja o bem, é porque tem entre nós espíritos maus. Na verdade, a palavra mal não é muito bem colocada, porque Deus não criaria ninguém mal, mas são espíritos ignorantes ainda. Então, na mesma proporção que na Terra tem espíritos ignorantes ainda, no mundo espiritual também tem, porque quem está lá hoje são aqueles que nos precederam na carne, né? Então, nós temos espíritos que nos influenciam para o bem e para o mal. As pessoas às vezes questionam a gente, mas Luiz, mas como é que pode? Nós não temos o livre-arbítrio? Como que nós podemos, né, ser influenciados pelos espíritos, né? Somos sim. Nós somos espíritos em aprendizado. Então, nós temos os nossos tutores, né? Temos os nossos professores, como os pais que cuidam dos seus filhos. Então, Kardec pergunta, na questão 459, aos espíritos da codificação. Pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos atos. Então, Kardec ele sempre tem uma pergunta muito sutil, né? Ele aprofunda a pergunta. Quando ele fala em nossos pensamentos, né? Ele vai lá no fundo. E a resposta dos espíritos é interessante, né? Ele fala assim, muito mais do que imaginais. Influencia a tal ponto que, de ordinário, ou seja, frequentemente, são eles a quem vos dirige. Como assim ele nos dirige? Nós não temos nosso livre-arbítrio? Temos. O nosso livre-arbítrio também é relativo, não é absoluto, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, como nós temos nossos pais, né, que nos ajudam, pegando na nossa mãozinha, quando nós começamos a dar os primeiros passinhos, para que nós não caímos, não machucamos, nós temos professores que nos ensinam, nos instruem, nós temos também os nossos protetores, nossos guias espirituais, nossos professores espirituais, que também influenciam a nossa vida, nos ajudando, nos auxiliando. Né? E temos também aqueles outros que vêm, às vezes, nos prejudicar. E vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão. Então, essa assertiva dos espíritos aqui, que Kardec nos traz, ela nos diz que, na maioria das vezes, nós encarnados, estamos agindo sob a influência de entidades espirituais, que se afinam com o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de ser, né? Ou seja, eles vão nos conectar conosco através da nossa faixa vibratória, né? Nós temos, cada um de nós tem uma faixa vibratória. Então, Kardec define a obsessão como sendo a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É bem sintético, né? Então, a obsessão é uma ação, né, que um espírito mau. Aqui nós podemos colocar, em lugar de espírito mau, então, um espírito ainda não purificado, um espírito ainda ignorante, um espírito que muitas das vezes o espírito está conosco, nos obsidiando, mas ele acha que ele está nos ajudando, porque ele é ignorante, não tem conhecimento. Como, por exemplo, uma pessoa que insiste com você para tomar uma cerveja com ele. Não, eu vou pagar, toma a cervejinha. E ele acha que está te ajudando, mas está te obsediando. Vai que você toma um copo de cerveja e se torna aí um alcoólatra inveterado, né? Então é uma obsessão. Às vezes o espírito acha que está ajudando, está auxiliando, né? Então, às vezes, o espírito está ali. Por isso que é importante a palestra pública, que muitas vezes a pessoa vai no centro assistir uma palestra e ali
na fala do palestrante, o espírito obsessor começa também a ouvir aquela palestra e começa a perceber, então eu estou errado aí, então eu estou prejudicando, não estou ajudando. Daí as pessoas dizerem que o salão de palestra é uma das maiores salas de desobsessão do centro espírita, né? Então, o que vem então a ser um obsessor? A palavra obsessor, ela vem do latim, obsessore, que quer dizer aquele que causa obsessão, aquele que importuna. Então, a obsessão é sempre do espírito que importuna, que atrapalha, né? A obsessão é sempre para nos tirar do nosso caminho, do caminho do bem. Então, o obsessor, na verdade, é um espírito não purificado, de pouco conhecimento, né? Não conhece as leis maiores que regem o universo, as leis naturais, as leis de Deus, né? E ele se liga a uma relação mental a uma criatura por quem alimenta-se ali um ódio, né? Um sentimento de vingança, né? E ele se liga ali no intuito, né, de reparar uma falta, né? Então, numa relação de sintonia, né? Então, para que um espírito obsessor possa me atingir, tem que ter a relação de sintonia. Daí é importante nós elevarmos a nossa sintonia através do estudo, do bem que nós fazemos ao nosso semelhante, do nosso relacionamento com a nossa família dentro do nosso lar. É assim que nós vamos, então, nos livrando, né, dessas obsessões, porque nós não vamos dar o acesso, né, para esses irmãozinhos nos importunar. Então, os bons espíritos, eles não se preocupam em constranger ou dominar alguém, eles sempre trabalham para o bem. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier também, ditado por Emmanuel, ele fala o seguinte, que a obsessão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, existe a obsessão de... A gente pensa que a obsessão é sempre do espírito desencarnado para um espírito encarnado, né? Mas não. Ela tem vários caminhos. Tem do espírito desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado, e do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, e tem até a própria obsessão recíproca, né? E também a auto-obsessão também. Então, às vezes, a pessoa tem uma auto-obsessão. Pessoas que têm uma obsessão por limpeza, né? As coisas estão limpinhas, está tudo limpinho, bonitinho, a pessoa vem ali, está limpa de novo, né? É também um tipo de obsessão também, né? Não obsessão maléfica. Então, é essa a questão, né? Nós somos obsidiados também, e nós também obsidiamos as pessoas. E Jesus nos recomenda, né? Nos recomenda a nos reconciliarmos com os nossos adversários. Esse tema está em Mateus, capítulo 5, e onde ele traz esse tema justamente no Sermão da Montanha. Aquele povo reunido ali, povo de todos os tipos, pessoas pobres, pessoas sem nada, sem nenhuma condição, não tem nada na frente, né? Não tem esperança nenhuma. Porque eram pessoas muito pobres, doentes. E Jesus falava para eles ali, conversava com eles, né? Então ele dizia assim, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Ou seja, enquanto nós estamos na carne, tanto eu quanto o meu adversário. Porque Deus, na sua perfeição, no seu amor para com todos nós, ele nos colocou lado a lado, vítima e algoz, para que nós pudéssemos juntos ali, né, nos reconciliar. Então, às vezes, está até mesmo debaixo do mesmo teto, ou está na casa ao lado, no meu vizinho, ou está no meu ambiente de trabalho, é o meu chefe, meu patrão, ou é um subordinado. Então, nós estamos ali sempre juntos, porque Deus não coloca uma pessoa aqui e o seu adversário lá no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão. Não, Ele já coloca pertinho, juntinho, para que nós possamos reconciliar. Então, que nós possamos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos juntos na carne. Por quê?
Porque quando nós estamos na carne, nós estamos meio que ainda limitados pela matéria, né? E se esse espírito desencarna, aí ele vai estar livre. Então, ele vai ter mais condições, né, de me obsidiar, ele estando livre e eu preso na carne. Então é importante, né? Nós sabemos que a morte não nos livra da vingança, do espírito vingativo. Não. Muitas das vezes, na maioria das vezes, né, essa perseguição é feita até mesmo de morto animal, morto veneno, esse não se aplica ao homem. O homem continua, a vida espiritual continua depois do túmulo. Como dizia André Luiz no livro Nosso Lar, que a maior surpresa dele após a morte foi deparar com a própria consciência dele, a própria vida, que a vida continua, né? Então, o espírito mau, ele espera o outro, a quem quer mal, que esteja preso num corpo, que assim, esse espírito menos livre facilita para que ele possa atormentar, ferir seus interesses, para que ele possa, né, realizar o seu trabalho, né, de obsessão. Então, na Gênese, no capítulo, no livro dos Médiuns, no capítulo 9, na questão 132, Allan Kardec pergunta para os espíritos: haverá meios de expulsá-los, de expulsar de nós os espíritos que nos obsidia? Né? Temos que lembrar, né, que, inicialmente, que esses espíritos são nossos irmãos. Se eles estão nos obsidiando, porque nós fizemos um mal para eles no passado, e eles estão apenas cobrando esse mal, né? Talvez a maneira dele cobrar que não esteja correta. Então, nosso irmão, nós temos que resgatar, nós temos que reconciliar com eles, quitar os nossos débitos. A pergunta é essa: haverá meios de expulsar? Para expulsar aqui ela é meio forte, né? Mas expulsar significa tirar de dentro para fora, né? Então, diz os espíritos para Kardec que o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Ou seja, se eu atrair os bons espíritos para junto de mim, né, é uma maneira de eu afastar de mim os espíritos que nos fazem o mal. E como que a gente faz para atrair os bons espíritos, né? É fazendo a caridade, fazendo o bem, praticando todo o bem que nós possamos praticar. Fazendo isso, os maus, então, desaparecerão. Por quê? Porque o mal, o bem e o mal, são incompatíveis. Quando os nossos obsessores percebem que nós estamos nos reformando, estamos mudando, estudando, aprendendo, estamos fazendo bem ao nosso próximo, nós deixamos de ser interessantes para eles, né? Aí nós atraímos para junto de nós os espíritos também que querem fazer o bem, que querem ajudar, e, por consequência, os espíritos malévolos vão se retirando de nós, né? Então diz aqui Kardec: sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. Então é uma receita, né? É uma receita. Até uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 11, que essa passagem, a primeira vez que eu a li, eu fiquei intrigado. Quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu li, mas não pode, né? Ela é muito forte. Mas depois que você vai estudando, vai aprofundando, você vai vendo que é realmente o que acontece. Eu vou ler aqui para a gente ter uma ideia. É Lucas capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu li isso aí e não entendi, mas não pode, como é que pode ser isso, né? Mas é verdade, né? Quando nós vamos no centro espírita, muitas vezes, participamos de um trabalho, né? E aí, às vezes, o irmãozinho vai lá, comunica, os médios ali, os dirigentes ali, né? Conversa, acolhe aquele irmãozinho com muito carinho, ele concorda em
caçar o rumo dele, deixar aquela pessoa ali em paz. Mas aí, quando ele percebe que ele volta, ele vê que aquela pessoa não mudou em nada, continua do mesma coisa, continua cometendo os mesmos erros, né? Então, o que ele faz? Ele volta, porque ele se sente bem ali. E aí, diz aqui Jesus que disse isso, né? Que traz outros 7 com eles. Então, meus irmãos, quer dizer, não basta dar uma varrida na casa. Tem pessoas que varrem até jogam debaixo do tapete, né? Tem esse ditado. Não basta varrer. É necessário uma reforma completa. Se for necessário, você pode demolir a casa e fazer uma casa nova. Essa casa somos nós, né? Varrer é uma coisa muito superficial, uma limpadinha, não. Vamos fazer uma casa nova. Vamos reformar essa casa de uma maneira que ela fique sólida. Que aí quando esse irmão voltar, ele não vai nem conhecer, né? E ele não vai ter mais acesso. Então é isso, né? Quantas vezes, né, as pessoas vão nos centros espíritas e os espíritos é afastado, né? Não tirar da força como as pessoas pensam que é. Não, ele é afastado porque ele é convencido que o mal não leva ninguém a nada, né? Esse é o trabalho do dialogador, da equipe espiritual que está ali, né? Então, esse espírito é afastado, mas às vezes retorna numa situação difícil, pois o obsidiado não renovou, não procurou melhorar suas atitudes, e aí então retorna com a ajuda de outros espíritos mais ignorantes que ele ainda. Então Jesus, quando ele curava alguém, expulsava um demônio, como está na Bíblia, né? Jesus expulsava os demônios, é uma palavra forte, mas é assim que naquela época se escrevia. Então Jesus falava para a pessoa assim, agora você vai e faça uma renovação. Ele dizia assim, vá e não tornes a errar. Vá e não peques mais. Se a pessoa for e não pecar mais, não cometer mais erros, pecar significa errar o alvo, né? A pessoa procura reformar, ele está curado. Senão, daqui a pouquinho os irmãozinhos voltam novamente. Então, nós temos que fazer essa limpeza. Como dizia o Chico Xavier, não basta espantar as moscas. É necessário curar a ferida, né? Então não basta arrumar ou varrer a casa simplesmente. Verdadeira e consistente renovação interior. Nós estamos aqui, é isso, né? Para buscar a nossa mudança. Então, Chico Xavier, ele fala assim, muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. Então é assim que as pessoas procuram, às vezes, a casa espírita, querendo que os espíritos intrometam na vida da gente e resolvam nossos problemas. Sendo que os problemas, às vezes, é apenas um perdão, apenas um problema de ódio que eu tenho com o meu semelhante, né? Nós que temos que resolver, né? Então as pessoas procuram, às vezes, orientação no centro espírita, atendimento fraterno, as pessoas falam assim, olha, você vai ter que, então, frequentar as palestras públicas, ingressar numa frente de trabalho, né, de amor ao próximo, e estudar a doutrina espírita. A pessoa fala assim, não, isso não é para mim, não. Vou embora. E volta novamente quando? Quando a dor aperta, né, mais. Então nós temos que lembrar que os nossos obsessores são nossos irmãos e são nossos credores, né? Os nossos inimigos são inimigos hoje, mas um dia lá atrás nós fomos amigos. Então, a amizade que adoeceu, alguma coisa aconteceu para nos tornarmos inimigos, né? Então vamos ver lá rapidinho no livro, Evitando Obsessões, desculpa, no livro Renovação de Paz, o capítulo 41, Evitando Obsessões, são os conselhos que André Luiz nos dá, para nós possamos evitar esses irmãozinhos, né? E atrair para nós espíritos bons. Ele fala assim, não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades no cotidiano. Não posso ficar só no sonho, né? Eu tenho que encarar, eu tenho que fazer a minha parte. Reduza as suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo. A gente reclama tanto, né? A gente nem percebe que está reclamando. A pessoa chega em casa do trabalho cansado, né? Como é que foi o trabalho? Esse trânsito, esse patrão, esse chefe, sai reclamando de tudo.
E às vezes a gente está reclamando de alguma coisa que o outro não tem, aquilo que nós estamos reclamando de ter. Né? Fale tranquilizando a quem ouve. Tem pessoas que têm um dom assim, de falar, né, com aquela docilidade, aquela coisa. Como quando ela fala, a gente ouve aquilo ali, parece que cai como um bálsamo, né, na gente. E tem outras pessoas que têm um jeito de falar com uma certa arrogância. Sim, eu vi esses dias uma cena, numa fila da vacina, né? E aí tinha uma fila grande, outra fila menorzinha, e a pessoa estava ali. E ele estava numa arrogância, falando assim, bravo, fila ali, tá. Então, aquilo ali já traz desarmonia, não só para a pessoa, mas também para a fila toda ali, e para ele mesmo, né? Então, a gente tem que ter um jeito mais adequado. As palavras, elas são muito... Dependendo da palavra, dependendo do que eu falo, eu posso agradar, eu posso desagradar. Então, vamos falar com tranquilidade. Deixe que os outros vivam a existência deles, tanto quanto você deseja viver a existência que Deus te deu. Então, nós temos maneira de nos meter na vida do próximo. Temos maneira de achar que eu estou certo e o próximo está errado. É comum você ver, às vezes a pessoa está ali na passagem do Evangelho e fala assim, nossa, a lição aqui é por fulano de tal. Pena que não está aqui agora. Né? Não é assim? Não, a lição é para mim mesmo. Né? Então Jesus faz aquela recomendação para a gente, a gente às vezes se preocupa com um cisco no olho do nosso próximo e não vemos um argueiro, ou seja, uma trave que nós temos no nosso olho. Então Jesus fala bem claro, né? Hipócrita, tirai primeiro o argueiro do vosso olho, depois vá ajudar, né, o seu próximo. Então é isso. Não descreia no poder do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é só lá na empresa que nós trabalhamos, nós tiramos o nosso ganha-pão, sabe que é só esse? Kardec perguntou para os espíritos o que significa trabalho, eles disseram assim, toda ocupação útil. Se você está lendo um bom livro, é um livro que está te trazendo conhecimento, está melhorando a sua inteligência, é um trabalho. Se você está ouvindo uma música agradável, uma música boa, que está te trazendo satisfação, é um trabalho. Se está ajudando o seu próximo, é um trabalho. Né? Enfim, trabalho é toda ocupação útil. Então, nosso trabalho dignifica o homem. Nós estamos aqui na Terra para evoluir através do nosso trabalho. E o Cristo mesmo disse, né? Meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade, né? Claro que não. Cultive a perseverança na direção do melhor. Jamais a teimosia em pontos de vista. Tem gente que teima com o outro, aquela coisa assim, cria aquele clima desagradável ali. Né? Tem uma historiazinha de um senhor já com a idade bem avançada, e ele tinha um jovem que cuidava dele, era o cuidador dele. Ele pagava, era um funcionário dele. E o jovem fazia comida para ele, servia ele, ajudava ele. E um dia, o jovem perguntou para ele assim, mestre, o que o senhor considera assim? O senhor tem uma idade tão longeva, né? O que o senhor considera que fez o senhor chegar onde o senhor chegou na sua idade? E o senhor, o idoso, pensou um pouquinho, disse, olha, que eu não gosto de teimar com ninguém. Teimosia acaba com a gente, não é bom, deixa a gente irritado, nervoso, né? E aí o jovem falou assim, então hoje eu vou fazer ele teimar comigo, né? Pensou, né? Vai teimar comigo hoje. Tá quase na hora de tomar um chá. Aí o senhor falou assim, ô fulano, traz o meu chá. Aí o jovem falou assim, pai, o senhor já tomou o chá? Acabou de tomar o chá agora? Aí o velho pensou um pouquinho, assim, não, tá tão gostoso, né? Traz outro. Quer dizer, nós temos os meios, o jogo de cintura para poder resolver as situações sem ficar criando celeuma, criando confusão, né? Então, isso é importante também, vem aqui um conselho de André Luiz. Aqui, vamos correr um pouquinho por causa do nosso tempo, vamos aqui para a última frase, né? Ele fala assim que o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Já diz, né? Várias pessoas dizem isso, mas Drummond de Andrade diz isso também em um dos seus poemas, que a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Ou seja, nós às vezes temos dores terríveis, temos pessoas com dores terríveis aí, estão felizes, alegres, você conversa com essa pessoa, transmite um bom pensamento, transmite uma boa vibração.
Ao passo que outras pessoas bem, tranquilas, com tudo a seu favor, reclamando de tudo, nada presta, falando mal de Deus, enfim, né? Então a dor é necessária, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Mas o sofrimento, esses somos nós que escolhemos de querer sofrer ou não. Mas Kardec perguntou para os espíritos também, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, Kardec, eu sou fã das perguntas de Kardec porque elas são, assim, fantásticas, né? Ele perguntou assim, um meio prático, né? Porque sabe que a gente, aqui encarnado, queremos uma coisa prática. Ninguém quer ficar estudando a vida toda, não. Quer uma coisa prática, né? Então, ele pergunta, qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos, então, é aquela, né? Como nós já conhecemos. Um sábio da antiguidade o disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é um aforismo grego, né? Essa frase não é uma frase que Sócrates criou, né? Essa frase já era um aforismo grego que revela a importância para nós de nos conhecermos, do autoconhecimento. Sócrates foi lá no templo de Apolo, em Delfos, e viu essa frase cunhada lá na parede, no portal, na entrada. E ele veio e colocou essa frase, conheça a ti mesmo, na sua filosofia. E aí Kardec pergunta, né, nessa mesma questão 919, a letra A, ele vai perguntar, né, qual é o meio de conseguir essa proeza, né? Como que eu posso conseguir isso, né, conhecer a mim mesmo? E aí, Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja Católica, faz uma recomendação. Ele diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se não faltei com algum dever, se ninguém tiver motivo para se queixar de mim. Então, essa recomendação, né, é muito importante para nós, Santo Agostinho, né? Observar o que nós estamos fazendo de errado, fazer uma avaliação assim, honesta, né? Não fazer, não, isso aqui não vou pôr, não, pôr só aquilo ali. Não, fazer uma avaliação de tudo que eu fiz durante o dia. Que aí ele fala assim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, a gente não consegue perceber que nós estamos errando, né? Então, é assim que nós temos que fazer. Então, a necessidade nossa aqui na Terra de fazer a nossa reforma íntima, né? Não de varrer, principalmente debaixo do tapete, varrer, fazer uma reforma interior. Então, é indispensável. Então, Kardec vai falar para a gente, né, numa pergunta também do Livro dos Espíritos, 479, o Espírito fala o seguinte, que é indispensável que o obsidiado faça a sua parte. Não adianta ficar esperando que os Espíritos vão resolver os nossos problemas. Não, ele tem que fazer a sua parte. E se torne necessário para destruir em si a causa da atração dos maus. Qual a causa da atração dos maus? É os nossos erros, nossas falhas. Né? Então é fazer o bem, ao invés de fazer o mal. Né? E tem alguns recursos importantes para isso. Né? Em todos os casos, a obsessão, a prece é um recurso fantástico, fundamental e poderoso. Esse poderoso meio que pode demover seus propósitos maléficos do obsessor. Então a prece demove, né, esses propósitos do nosso obsessor. Um outro recurso importante, culto do Evangelho no lar. Dedica-se, Joana de Anjos, que fala no livro Mestre de Amor, dedica-se uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Quando o lar se converte em santuário, diz Joana de Anjos, o crime se recolhe ao museu. Jesus no lar é vida para o lar. Então, finalizando, lembrando que Allan Kardec nos traz também, né, uma informação importante, que nós não podemos achar que amanhã eu já vou acordar com uma pessoa diferente, mudado, reformado. Não. Uma reforma demora, é longa. Nós temos que começar, nós temos que ter, né, a iniciativa. Então Kardec nos fala que o verdadeiro espírito não é aquele perfeito, não. Para que reconhece
tornar-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É o nosso esforço, nosso dia a dia, para tentar nos reformar. Isso é fácil? Ninguém falou que é fácil. Ninguém veio aqui na Terra a passeio. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas cada dificuldade que nós vamos superando é um degrauzinho a mais que nós conseguimos subir na escala evolutiva. E vamos nos livrando desses irmãozinhos que tentam emperrar o nosso progresso. A prece, né? Sempre trabalhando o culto lá e tudo mais. Então, fechando aqui com a frase de Chico Xavier que fala sobre isso. Porque nós precisamos de começar, né? Ele fala o seguinte, que as pessoas ficam lamentando o que passou. Nossa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Não adianta, o que passou, passou. Então o Chico fala assim, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Sem reclamação. Voltar atrás, só naqueles filmes lá do Máquina do Tempo. Não existe, não tem como, porque é um processo, envolve muitas pessoas. Eu não posso ir lá e mudar alguma coisa lá. Vai afetar outros. Então é a gente começar agora. O que passou, passou. Não conseguimos, não tem problema. Mas vamos começar agora e assim nós vamos buscar fazer um novo fim. Agradeço a todos, muito obrigado. E tenham a todos uma boa noite. Obrigado a todos, um abraço a todos. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos, né? Quem quiser fechar também, que a gente prefere ficar com os olhos abertos. Fazer respiração profunda. Inspirar, expirar. Calma. Hoje, nesse dia especial, que eu recebi tantas vibrações, tantas energias positivas. E aqui nesse grupo tive o prazer também de participar e de receber aqui os ensinamentos. Nesse dia nós agradecemos pelas palavras que foi referendada, pelas orientações que nos foi dada, né? E que possamos praticar no nosso dia a dia. Desejo tudo de bom, de saúde, de paz, de fortalecimento, de prosperidade, né? De crescimento, de resiliência a todos aqui os presentes. Que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.